Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa AbraTalks, uma iniciativa da Abrafiltros e também das revistas TAI, revista Meio Filtrante. Seja muito bem-vindo a essa que é a temporada 2026. Hoje nós temos um convidado especial para falar sobre planejamento estratégico em cenários incertos. Mas antes, fazer o convite para que você navegue aqui pela TV Filtros, essa biblioteca virtual, conheça todos os nossos últimos episódios. Nós temos bastante conteúdo, bastante conhecimento compartilhado. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e a gente quer você sempre aqui por perto. Nós estamos iniciando, a temporada 2026, como eu disse, recebendo um super convidado, Kaique Negrão, ele que é da TAG Investimentos. Kaique, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Adriano, eu gostaria de começar agradecendo a vocês. É um privilégio muito grande estar aqui. Eu sei que já passaram nomes de peso com currículos excepcionais, então eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouco do meu conhecimento e bater um papo aqui com você. Muito bom. Falaremos sobre reforma tributária, aspectos financeiros. Kaique tem uma super expertise na área e vai nos ajudar com certeza com bastante informação. Para começar, Kaique, a gente sempre gosta de conhecer o nosso convidado e queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse do seu currículo. Bom, eu sou o Kaique Negrão, como você já apresentou. Sou um dos sócios da TAG Investimentos, um dos sócios responsável pela área comercial. Para quem não conhece, a TAG é um multifamily office, tem mais de 21 anos de atuação. Hoje nós fazemos a gestão de mais de 15 bilhões de reais de forma 100% independente. Na área comercial, nós temos basicamente 3 frentes. Uma delas a gente faz a gestão do patrimônio de famílias, e aqui a gente discute blindagem patrimonial, sucessão e alocação dos investimentos propriamente dito. Nós temos outra frente, que é a gestão do caixa de empresas, e a gente eventualmente também discute endividamento. E a terceira frente que nós temos é justamente a parte de gestão de fundos de pensão. E aqui, geralmente, são empresas multinacionais que têm os fundos de pensão, mas também existem empresas nacionais. Sobre mim, Sim. sou formado em administração de empresas pela FAAP, com um MBA executivo pelo INSPER. Trabalhei antes da TAG Investimento também no Multifamily Office do Banco Alfa, com uma passagem por Nova York pelo Delta National Bank. Muito bom. Seja muito bem-vindo. A gente vai começar, Kaique, falando de um assunto que ainda reverbera, que é a reforma tributária. IBS, CBS. O que você traria para a gente em relação ao que muda e como isso de fato impacta, no empresário, nas empresas? O que você tem para nos trazer? Vamos lá, você começou já pela parte difícil aqui, um pouco complexa. Realmente a gente ainda tem muita dúvida nesse sentido, tem muita coisa que ainda está para ser descoberta, desde a parte operacional, como até questões legislativas que ainda estão para serem O regulamentadas. próprio governo, ainda está se O adaptando, eu pessoal acho. tá patinando ainda, mas então é uma analogia de você também querer trocar a turbina do avião com o avião voando. Exatamente. Então, tem um período realmente de adaptação. Sim. Teoricamente, a reforma é para melhorar as coisas, e assim a gente espera e acredita que vai ser. Uhum. Entre você sair da onde você tá para onde você quer estar, tem um caminho aí que pode ser um pouco doloroso, Exato. mas é algo que vai acontecer. Uhum. A primeira coisa que eu falo é: dê atenção a esse assunto, converse com o seu advogado, tributarista, converse com o seu contador. Para dar aqui tem até uma colinha nesse aspecto aqui, porque é muita sigla, é muito nome, Sim. mas só para dar uma contextualização, a reforma tributária, ela veio para substituir o ICMS, o ISS, PIS, COFINS e o IPI. Tá? Então, para substituir esses tributos, eles criaram o IBS, o CBS e o IS. Tá. Começando aqui pelo IS, o IS ele basicamente é o imposto seletivo. Então, mais
comumente conhecido como o imposto do pecado. Então, geralmente, o IS ele é aplicado para venda de cigarros, venda de bebidas alcoólicas e algumas outras coisas que o governo entende ser necessário desestimular. Então, uma forma que ele acha de desestimular é tornar o produto mais caro e ele faz isso cobrando um imposto maior. Aqui você pode ter até uma questão relevante, pensando nos fabricantes de filtro, que é, eventualmente, aí vai ter que olhar na cadeia e entender mais a fundo, mas eventualmente um fabricante que faz filtro para uma indústria automotiva que é utilizado num carro a combustão e eventualmente o governo quer desestimular o carro a combustão para fomentar o carro elétrico, pode ser que este fabricante específico sofra uma alíquota tributária maior por conta desse imposto seletivo do IS específico neste produto que ele faz. Então tem que fazer uma análise de caso a caso. Em termos gerais, né, essa reforma, a gente começa agora 2026 com uma alíquota teste de 1%. Esse 1% ele é basicamente 0,1 composto, né, de 0,1% de IBS e 0,9% de CBS. Então, essa alíquota teste, você vai pagar esse 1% através desses dois tributos e você vai compensar, você vai pagar a menor esse 1% no PIS e COFINS. Quando a gente olha para o cronograma, a partir de 2027, o CBS ele passa a vigorar na plenitude. Tá. O IBS ele entra a partir de 2029 numa alíquota progressiva até 2032. Então, a partir de 2033, a gente vai ter a substituição total dos tributos anteriores com a vigoração em plenitude do IBS, CBS e o IS, tá? Então, em termos gerais, este que é o cronograma. Isso, acho que as pessoas já estão mais familiarizadas. Eu acho que para tornar essa conversa mais rica, o que eu penso que é muito importante aqui o nosso público, os empresários considerarem. Então, aqui algumas pegadinhas e alguns riscos eventuais. Primeira coisa, hoje existem diversas indústrias, diversas empresas que possuem benefícios tributários. Então, alguma alíquota reduzida por algum estímulo que o governo queira fazer a alguma indústria específica. Por exemplo, filtros agrícolas. Filtros agrícolas têm uma carga tributária menor porque eles estão ligados à atividade agrícola e o governo quer incentivar esse negócio. Então, a partir da hora que você faz a substituição tributária, automaticamente todos estes benefícios concedidos anteriormente deixam de existir. Então, eventualmente, empresas que possuem benefícios têm que se atentar a isso, porque elas podem ter uma majoração de carga tributária. Outra coisa que é muito relevante, eu não sei se todos os empresários estão se atentando, que é a forma como esse imposto vai ser recolhido, que é o que a gente chama de split payment. O que significa isso? Hoje, como é que é a sistemática? Então, você vende a mercadoria, você recebe 100% do dinheiro, você sabe que parte daquele dinheiro você precisa pagar o imposto daqui a algumas semanas. Mas durante o período em que você recebeu e o período em que você pagou o imposto, esse dinheiro está no caixa da sua empresa e você está usando ele, contando com ele no seu fluxo de caixa. O split payment ele vai mudar isso. Então, na hora que você for receber, que alguém for pagar o seu produto, ele já vai pagar eletronicamente separado o que é imposto e o que vai para sua empresa. Então, eventualmente, você vai ter um impacto de fluxo de caixa que para algumas pessoas pode ser mais relevante e elas precisam considerar. E aí vem outras dúvidas. Por exemplo, se o split payment ele é online e eletrônico e isso acontece automaticamente, se eventualmente alguém pagar um tributo errado, como que você vai reaver esse dinheiro? Sim. Para quem que você vai ligar? Como que você vai fazer? Em qual prazo que vai ser? Então, essa mudança de sistemática gera, né, uma dúvida, uma falta de conhecimento das empresas do que vai acontecer e dependendo do volume que você comercializou e dependendo do erro, isso pode ser algo relevante e impactante. Outra coisa,
Existem algumas empresas que têm um crédito acumulado de ICMS muito grande. E o governo ainda não falou como que vai ser a sistemática. Por exemplo, eu sou um produtor exportador, então eu produzo alguma coisa no Brasil e exporto. Eu gero muito crédito de ICMS e eu não consigo compensar. A partir da hora que a gente trocar o sistema tributário de ICMS e os outros tributos para IBS e CBS, tudo que existia anteriormente deixa de existir. Então você não vai conseguir se creditar do ICMS na nova sistemática do IBS e do CBS. Como que você vai reaver esse crédito? Uhum. Vai ser em dinheiro? Vai virar um precatório? Vai ser em outros benefícios? Vai ser em 1 ano, 5 anos, 10 anos? Então, isso é outra coisa que o governo ainda não falou e para algumas empresas que têm um acúmulo de crédito muito alto, é muito relevante. Sim. Outro ponto super importante é que o ICMS, ele é um imposto não cumulativo e você tem algumas categorias de produtos que já está isso em lei, que você sabe que você se beneficia e você se credita deste tributo. Uhum. O IBS e CBS, teoricamente, você pode se creditar da cadeia inteira. Então, muitas vezes, você vai olhar e falar, opa, peraí, isso aqui é legal, não é só aqueles produtos que estão na lei, eu vou poder me creditar de tudo que eu comprei, todas as despesas que eu tive vão me gerar um crédito para bater na outra ponta. Só que aonde que está o desafio disso? Você vai precisar mapear a sua cadeia inteira de fornecedores. Uhum. E você só vai poder se creditar se o seu fornecedor fez o recolhimento correto do tributo, ele lançou a notinha certinho, ele tem um controle de tudo isso. Então não é óbvio e não é claro de que você vai estar apto e vai conseguir se creditar de tudo que você eventualmente deveria. Então a gente até conversou com advogados tributaristas e com empresas de consultoria que têm grandes empresas, estão contratando consultorias para fazer um trabalho junto aos seus fornecedores Uhum. para entender como que eles conseguem melhorar essa qualidade, né, de fluxo de informação e pagamento para que a empresa consiga se creditar ao máximo possível. Então, eventualmente, antes você se preocupava só com a sua empresa, a partir de agora também você vai ter que se preocupar com as questões contábeis também dos seus parceiros de negócio para você poder se beneficiar do crédito. Então, conceitualmente, é melhor do que era antes nesse aspecto do crédito, mas não necessariamente você vai conseguir se beneficiar na plenitude, né, da forma que você gostaria. Então, em termos da reforma tributária, do IBS e CBS, eu acho que estes são os principais pontos. De novo, eu recomendo que converse com o seu contador, converse com o seu advogado tributário, porque aí tem muita particularidade Sim. setor a setor, mas eu acho que tem essas pegadinhas e esses temas que as empresas e os empresários precisam se atentar. Já me falaram dessa questão de quanto as empresas estão querendo saber da saúde contábil, digamos assim, das outras empresas. E eu não tinha ligado a essa informação que você trouxe, dessa necessidade também de um futuro crédito estar atrelado à saúde contábil. Não, e é muito complicado isso, que você pensa, que eu não quero usar nomes aqui, mas você pensa numa grande indústria, numa multinacional, e ela tem pequenos fornecedores, eu acho que ela até tem uma ingerência pelo volume que ela compra maior no seu fornecedor, até para conseguir falar, olha, peraí, você vai ter que trabalhar com essa consultoria que eu estou contratando, eu estou pagando, Uhum. mas ela vai te ajudar neste trabalho de fazer uma escrituração contábil mais adequada, para eu conseguir me creditar na outra ponta. Então, eu acho que é eventualmente mais fácil, digamos assim. Mas para o pequeno e médio empresário, ele vai bater no fornecedor dele, vai começar a fazer uma série de perguntas, o fornecedor dele fala, meu amigo, quem é você? Por que você está aqui me cobrando em Sim. cima, no meu pé? Então, existe um desafio operacional aí que não é tão trivial. Uhum. A gente teve mudanças também nos dividendos, no imposto de renda mínimo. O que você tem de destaque, assim? Bom, vamos lá. Contextualizando, nada é tão óbvio e tão simples, tá? Esse é realmente um assunto que a gente poderia ficar a manhã inteira falando sobre ele, sobre as Sim. reformas tributárias. Sim. Ele é um assunto muito denso, com muita particularidade. Eu quero trazer para vocês aqui os highlights, mas
tem muito mais coisa para ser dita. Sobre essa reforma, para quem não está muito habituado, o que o governo ele instituiu, né? Então é a reforma do imposto de renda pessoa física mínimo. Então ele instituiu que pessoas que têm um rendimento anual até R$600 mil não tem nenhum acréscimo de imposto de renda mínimo além do que ela já paga nas coisas que ela faz, nos recebimentos que ela tem. A partir de R$600 mil até 1.200.000, você tem uma alíquota progressiva linear, aonde após 1.200.000 você tem o imposto, né, o imposto sobre renda mínima de 10%. Então, a regra é mais ou menos essa. Só que você tem que considerar algumas outras coisas. Quando eles fizeram esta lei, qual que era a ideia? Era taxar as pessoas mais ricas, só que sem aumentar a carga tributária, pelo menos é o que o governo disse. E aí, quando a gente olha, a regra também diz que empresas de lucro real, qualquer tipo de empresa, né, mas aqui majoritariamente empresas de lucro real, que tenham uma alíquota efetiva de 34%, o rendimento proveniente desta empresa não terá a tributação adicional de 10%. Então você vai ter que olhar para o ano passado, né, para o ano anterior, entender qual foi a alíquota efetiva da sua empresa, e essa alíquota varia, qual foi a alíquota efetiva da sua empresa, para ver quanto que você vai ter e se você vai ter um imposto adicional de 10% na sua pessoa física. Então essas questões tributárias mudaram muito, e antigamente aqui no meu trabalho, né, de conversar com as famílias, pensar na blindagem patrimonial, na sucessão, na eficiência tributária, a gente tinha como se fossem algumas balas de prata. É claro que cada família tem sua particularidade, cada negócio tem sua particularidade. Mas, de forma geral, você sabia mais ou menos o que fazer. Então, olha, vamos montar uma holding imobiliária para ter os imóveis. Vamos mandar um dinheiro lá para fora, montar uma companhia offshore. Vamos investir no Brasil, vamos... Enfim, você tinha mais ou menos ali a cartilha que servia para a maior parte das pessoas. Hoje em dia, essa história mudou completamente. Por quê? Eventualmente, a minha empresa tem uma alíquota efetiva muito abaixo de 34%. Efetivamente, a alíquota efetiva da minha empresa é acima de 34%, eu posso distribuir o dividendo e não me preocupar com isso. Outra coisa, e a regra vai ficando mais complexa, você vai precisar somar todos os rendimentos que você teve ao longo daquele ano, não só o dividendo, você vai ver tudo o que já foi pago de imposto também ao longo do ano, e a somatória de tudo isso, se você tiver acima de 1.200.000, você vai ter que pagar um adicional, né, um valor total de 10%. Só que, por exemplo, para quem tem, é um caso muito específico, tá? Mas para quem tem um dinheiro fora do Brasil numa companhia offshore, as companhias offshore, elas são tributadas anualmente aqui no Brasil, você pega todo o rendimento que você teve e você tributa a 15%. Agora vamos pensar que uma pessoa, um cliente, tem uma offshore com um dinheiro muito alto, tem um patrimônio elevado e também teve um rendimento muito elevado. O que vai acontecer? Ela vai ter que pagar 15% em cima de um rendimento muito elevado e vai gerar então esse crédito, mas ela pagou sobre essa montante de rendimento 15%. Na hora que eu somar, na hora que eu trouxer para a conta também os recebimentos do dividendo que ela teve no Brasil e somar tudo isso, sobre o rendimento no exterior, ela pagou 15% e não 10%. Então ela gerou um crédito de 5% que vai abater sobre o dividendo. Então, eventualmente, no meu dividendo, eu não vou pagar 10% neste ano. Eu vou pagar um pouco menos, porque eu já paguei 15% lá fora, só que a renda, o imposto, o máximo, né, a alíquota máxima é 10%, então uma coisa vai compensar na outra. Sim. Por que eu tô contando essa historinha? Para dizer que isso é muito complexo e a gente vai ter que olhar caso a caso, cenário a cenário. Outra coisa relevante sobre esse assunto. A distribuição de dividendo de até R$50 mil de um CNPJ para um CPF por mês, se um CNPJ pagar de dividendo mais de R$50 mil, a empresa, a fonte pagadora, ela tem que fazer a retenção na fonte de 10%. Independente, isso é relevante, tá? Independente
de quanto que você vai receber de dividendo no ano. Então, vamos supor que uma pessoa ela vai receber em fevereiro desse ano R$ 300.000 de dividendo. A fonte pagadora, na hora que for pagar estes R$ 300.000, ela vai ter que fazer a retenção de 10%, ou seja, R$ 30.000. Então, a pessoa física vai receber na conta dela hoje 270 e os outros 30 mil serão retidos por esse imposto na fonte. Eventualmente, essa pessoa não recebeu mais nada no ano inteiro. Ou seja, ela recebeu 300 mil em fevereiro, só que na hora que você somar o ano inteiro dela, ela ficou abaixo dos R$ 600.000, ou seja, a alíquota efetiva dela é zero. Uhum. Então, o que acontece? Na declaração de imposto de renda do ano seguinte, essa pessoa vai lá e vai lançar todos os recebimentos contábeis, tudo o que já foi recolhido, e ela vai ter um imposto a restituir, neste exemplo, de R$ 30.000. Qual que é o aspecto negativo disso? Você foi tributado em fevereiro desse ano. Vai passar o ano inteiro sem o dinheiro render na sua conta. Uhum. Após esse ano inteiro, lá em maio, abril do ano seguinte, você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, que vai dizer que você tem um dinheiro a restituir. Você vai entrar na fila da restituição e vai receber esse dinheiro em junho, julho, agosto, setembro, depende da ordem que você entrar na fila. Então você ficou todo este período sem poder contar com esse dinheiro e sem correção. Você até tem uma correçãozinha lá no final, depois que você faz a declaração até você receber, mas é pouco expressiva perto do tanto tempo que esse dinheiro ficou fora da sua conta. Então, eventualmente, o que a gente fala? Se você sabe que você vai receber só R$ 300.000 nesse ano, e claro, você tem essa disponibilidade de negociar com a empresa, fala, em vez de você me pagar R$ 300.000 à vista, me paga, por favor, 6 parcelas de R$ 50.000. Uhum. Então, pensar em estratégias de eficiência tributária nesse sentido. É claro que a Receita Federal está de olho, vai estar em cima, então movimentos meramente para fugir dessa tributação mensal podem ser autuados, então tem que tomar cuidado com isso, e aqui a gente não está incentivando ninguém a fazer nada errado, mas tentar pensar em estratégias que possam fazer sentido. E outra coisa, é R$ 50.000 por CNPJ para CPF, ou seja, se eu tenho duas empresas distintas e cada uma das duas empresas me pagam R$ 50.000, a minha pessoa física naquele mês recebeu R$ 100.000 e não teve nenhuma retenção na fonte, tá? Então também isso é uma coisa. Eventualmente você tem uma holding, uma empresa embaixo, você subiu o dinheiro de uma para outra, dá de baixo para holding e aí você distribui tudo. Eventualmente faz sentido você distribuir metade da de baixo e metade da de cima? Sim. Pode ser que faça sentido. Então, pensar em estratégias, de novo, tudo dentro da lei, para mitigar essa questão do imposto. Uma outra coisa só que vale a pena aqui mencionar, essa reforma do dividendo também, né? Ela acabou elevando a isenção do imposto mínimo, então até R$ 5.000 hoje, a gente acaba tendo a isenção de imposto de renda, então foi uma coisa que acabou passando junto, talvez, não sei quão relevante aqui para o nosso público, mas vale a pena destacar. Legal. Olhamos para o tributário, mas isso impacta de forma efetiva na gestão financeira, no caixa, né, das empresas. Nesse aspecto, o que você tem visto? Vamos lá, esse é um assunto legal e esse é um assunto que uma das nossas frentes lá na empresa é justamente fazer a gestão do caixa de empresas e muitos amigos ou empresários ou clientes, quando você vai prospectar esse cliente, eles falam, olha, eu tenho aqui um CFO, eu tenho um diretor financeiro, eles são super qualificados, então eu acho que eu não preciso aqui muito da sua atuação ou da sua ajuda. Aí eu vou até contar uma história para você, que eu acho que faz sentido para contextualizar isso. Hoje, por mais qualificado que esses diretores e CFOs sejam, na grande maior parte das vezes em que a gente vê isso, eles acabam ficando muito focados no dia a dia, em prever o fluxo de caixa, em conversar com o banco sobre financiamento, em negociar com o fornecedor prazo para pagamento, em olhar a folha de pagamento. Então, a atividade empresarial exige muito
destes profissionais da área financeira. Uhum. E aí, eventualmente, acaba sobrando um dinheirinho lá por mês, ele acaba não dedicando muito tempo para escolher o melhor produto e para fazer a melhor alocação. Quando a gente fala da gestão do recurso de empresas, o nosso maior foco é maximizar o retorno, garantindo segurança. Uhum. Porque algumas vezes muitos profissionais vão atrás de maximizar o retorno sem se atentar para a qualidade do crédito ou para a segurança desse investimento. E aí por dois motivos. Ou porque ele não tem conhecimento apropriado para isso, ou ele pode até ter o conhecimento, mas como a atividade empresarial demanda muito dele nessas outras frentes, ele acaba não conseguindo e não tendo muito tempo para aprofundar nesse caso. Uhum. Então você pega, por exemplo, um caso aqui que eu acho legal contar. Apareceu, a gente tinha um cliente que era uma empresa do varejo, e quando a gente foi prospectar essa empresa do varejo, é uma empresa muito grande, eles falaram: olha, não tem muito o que fazer aqui com o nosso caixa, porque o nosso caixa ele é muito volátil, então eu compro muito tenho um volume de recebimento muito grande por dia, mas ao mesmo tempo eu também tenho uma saída de compra de produto com fornecedores muito alta. Uhum. Então não tenho o que fazer, eu acho que eu não preciso do seu serviço. Eu falei: legal. Vamos fazer um exercício aqui e vamos entender juntos como que funciona o comportamento do seu caixa. E aí, nessa análise, a gente olhou os últimos 12 meses. E então a gente entendeu que nos últimos 12 meses, em nenhum momento, o caixa dessa empresa ficou abaixo de 10 milhões de reais. E aí, quando você olhava o saldo dia a dia, parecia uma montanha-russa. Uhum. Realmente, ela aplica e resgata muito dinheiro todos os dias. Então eu falei: olha, Kaique, não tem muito o que fazer. A gente roda aqui o nosso caixa basicamente em compromissada. Para quem não conhece as compromissadas são um tipo de investimento de renda fixa que os bancos oferecem, só que ela tem um benefício. A compromissada ela não tem o IOF. O IOF é o imposto, né? Imposto sobre operações financeiras, Uhum. e que nas aplicações financeiras, nos primeiros 30 dias, você tem incidência de IOF. Então, se você deixou o dinheiro aplicado por um dia e resgatou no dia seguinte, você vai pagar 96% do rendimento de IOF. E aí, após 30 dias, você paga zero. Isso é um ponto relevante, porque vamos pensar o seguinte: eu fiz uma aplicação e o rendimento da aplicação de um dia para o outro foi de R$ 100. Eu vou pegar R$ 96 e vou dar para o governo de IOF. Sobraram 4. Sobre esses R$ 4 que sobraram de rendimento, eu ainda tenho que colocar o imposto de renda retido na fonte, que o imposto de renda retido na fonte de uma aplicação de renda fixa de um dia vai ser 22,5. Então vamos arredondar aqui um pouquinho mais. Então eu vou perder mais R$ 1. Então misturaram 3, um pouquinho mais do que 3, mas tudo bem. E ainda assim, isso é uma receita financeira que depois você vai ter que atribuir isso na contabilidade da empresa e ainda vai pagar mais imposto ainda. Mas nesse primeiro momento, de R$ 100 de rendimento, sobraram 3. Se você tivesse comprado uma compromissada que não tem o IOF, você teria tido R$ 100 de rendimento, você colocaria lá os 22,5 de imposto de renda retido na fonte, então vai te sobrar ali algo como R$ 77, R$ 78. Então, para a gente ver que o IOF, em aplicações que ficam muito pouco tempo, ele realmente machuca muito. Sim. E como essa empresa girava muito caixa, ela deixava tudo na compromissada. Em contrapartida, a compromissada não tem o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, mas o rendimento dela geralmente é menor. Então, por exemplo, se eu for comprar um CDB do Banco Santander, eu sou uma empresa, vou investir meu dinheiro num CDB do Banco Santander, eu vou conseguir hoje uma taxa, né, de retorno de investimento de algo como 100% do CDI. Na compromissada do Santander, que eventualmente é o mesmo risco de crédito, eu vou conseguir algo como 91, 92, talvez 93. Então você vê que tem uma diferença de rentabilidade. Uhum. Ela rende um pouco a menos, mas, ao mesmo tempo, a questão do IOF não existe, então uma coisa compensa a outra. Então, voltando lá para o nosso exemplo daquela empresa, Uhum. a gente olhou os últimos 12 meses e o caixa nunca baixou de 10 milhões de reais. Então eu fiz uma provocação. Falei: sem a gente mudar o perfil de risco, sem a gente mudar o perfil de liquidez, vamos fazer um exercício de pegar estes 10 milhões de reais e comprar o CDB do banco
que é um investimento de renda fixa, que esse sim tem o F. Mas eu vou esperar 30 dias antes de resgatar esse investimento. E pelo histórico que a gente olhou, como o seu caixa nunca foi abaixo de 10 milhões, você não vai precisar usar esse dinheiro. Nem em 30 dias e nem depois disso, mas vamos fazer o exercício dos 30 dias. E esse cliente falou, legal, eu topo, fechado. A gente aplicou 10 milhões num CDB e o resto continua incompromissado. Passaram-se 30 dias, esse dinheiro, apesar de ele ter liquidez, ele já estava disponível para eu resgatar. Então eu voltei a considerar ele junto com as minhas compromissadas, peguei outros 10 milhões e apliquei também para 30 dias. Se desse uma dor de barriga, esse investimento tinha liquidez diária e eu conseguia resgatar. Então, uma simples readequação dos investimentos, analisando o fluxo de caixa da empresa, eu consegui tirar parte do caixa de 91%, 92% do CDI para 100% do CDI. Agora, imagine isso em volumes muito altos, volumes financeiros relevantes, e com uma Selic a 15%. A nossa taxa de juros está muito alta. Então, isso no final do ano é representativo. Sim. E aí você vai aprimorando. Então, por exemplo, passaram-se esses 30 dias e deu tudo certo. Então eu falo, olha, eu tô conseguindo, eu fiz isso por 2, 3, 4 meses. Agora vamos chegar lá nesse banco, eventualmente o nosso exemplo no Santander, vamos ligar lá e vamos falar, ô banqueiro, seguinte, eu quero um CDB com carência de 30 dias, que eu não posso resgatar, faça chuva, faça sol, e após 30 dias você me dá liquidez diária. Quanto que você vai me remunerar nesse ativo? Olha, nessas condições eu consigo te pagar, ao invés de 100%, eu vou te pagar 101%. Então, eu sei que eu tenho a disciplina de não resgatar nada, é essa parte do recurso, em 30 dias, então eu já consegui sair da rentabilidade de 100% para 101%. E aí você vai experimentando. Será que existem fundos de crédito com qualidade de crédito muito boa, liquidez em D0, D1 ou D5, que eu consigo alocar um pouquinho do meu dinheiro para tentar alcançar mais do que 101% do CDI, respeitando esses 30 dias, que por mais que o fundo tenha liquidez, eu não vou resgatar porque o IOF é muito prejudicial, e aí você vai melhorando a carteira sem necessariamente piorar a qualidade de crédito e agregando em rentabilidade. Isso aqui eu estou falando para uma empresa que tem o caixa extremamente volátil, porque empresas que têm o caixa que ele é mais perene e contínuo, você consegue ir até um pouquinho além. Outra coisa que eu acho muito importante em falar sobre a gestão do caixa de empresas é fazer aqui um alerta. Muitas vezes que a gente vai analisar um caixa de uma empresa ou conversa com empresários, a gente acaba olhando, o empresário tem um caixa lá excedente, é um caixa por segurança, que ele acaba não usando muito, então ele busca maior retorno financeiro. E eventualmente ele até escolhe, olha, vou correr aqui um risco de crédito, não quero ir para mercados mais voláteis ou mais arriscados, e eu vou comprar uma empresa com qualidade de crédito muito boa. Só que é um título de 3, 4, 5 anos. Eu não acho muito prudente você comprar um título de muito longo prazo no caixa de uma empresa. Porque poucas empresas conseguem ter um planejamento de fluxo de caixa num período tão longo quanto esse. E se eu compro um ativo que me parece muito bom, com uma qualidade de crédito muito boa e um retorno interessante, mas que não tem liquidez, e eu tenho uma dor de barriga no meio do caminho, e eu preciso resgatar esse dinheiro, eu vou ser penalizado. E aí não é nem dor de barriga no sentido ruim. Eu posso ter uma oportunidade de comprar um concorrente meu, de negociar com o meu fornecedor, de pagar à vista e ele me dá um baita de um desconto. Então, eventualmente, o que parecia bom pode acabar sendo prejudicial para a empresa. Então, um alerta que eu faço aí para a turma do financeiro, e eu acho muito relevante, é olhe bem para o prazo dos ativos e veja se ele está adequado com a atividade empresarial e com o que você faz. Outra coisa, renda variável e fundo multimercado para empresa. Já olhei caixa de empresa assim, principalmente empresa que tem sobra de caixa. Diferente daquele exemplo lá do varejo, tem empresa que tem um caixa gordo que fica gordo. Por que eu acho que você tem que ter um cuidado? Porque, primeira coisa, o investidor pode investir no que ele quiser.
desde que ele entenda bem o risco do que ele está correndo. Então aqui não tem certo e errado, são só algumas referências para essa turma do financeiro prestar atenção. Então, por exemplo, eu tenho convicção que a eleição agora aqui no Brasil vai ser positiva. Se a eleição positiva, é um cenário hipotético isso, tá, pessoal? Sim, sim. Se a eleição for positiva, a Bolsa de Valores vai subir. Eu tenho um caixa aqui da minha empresa sobrando, então eu vou investir num fundo de ação de um gestor super renomado para surfar essa onda de eleição, que é algo que vai acontecer nos próximos meses. Certo? Acontece que, conceitualmente, o investimento em fundos de ação, ele é um investimento de longo prazo. Então, eu considero que você tem que investir em ação pensando em 5, 10 anos. Por mais que eu ache que a estilingada da bolsa vai ser num curto prazo por conta da eleição, majoritariamente o investimento em bolsa é um investimento de longo prazo. E aí o que acontece? Então ele botou um dinheiro lá, deu 2 meses, teve algum problema aí, e essa posição dele caiu. Ele colocou R$1 milhão do caixa da empresa e essa posição chegou em R$800 mil. O que acontece? Ele tem uma oportunidade de comprar um concorrente, de negociar com o fornecedor, alguma coisa nesse sentido. Só que ele está com uma posição marcada a R$800 mil. Então a convicção dele continua, a eleição está indo bem, né, as campanhas estão indo bem, de acordo com a tese dele. Provavelmente isso realmente vai acontecer, essa bolsa vai estilinguar, mas naquele momento ele precisou resgatar o dinheiro a R$800 mil. E a tese dele depois veio a se concretizar. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque é um investimento de muito longo prazo e eventualmente não condiz com a posição da empresa. Por quê? O dinheiro da empresa, ele é feito para ser utilizado na atividade empresarial. E se você tiver que resgatar o dinheiro no momento da baixa, você não vai ter a oportunidade de esperar voltar, mesmo que você esteja convicto de que isso vai acontecer, porque o dinheiro está lá, você precisa pagar o fornecedor, pagar o funcionário e assim por diante. Então existem investimentos que eu acredito que não condizem muito com a atividade empresarial, por exemplo, fundos multimercado com alta volatilidade, fundos de ação. De novo, a empresa ou o empresário podem tomar a decisão em alocar esses recursos neste tipo de ativo, mas saiba do risco que você está correndo. Se você tem um caixa sobrando, é até mais eficiente tributariamente você distribuir para as pessoas físicas e aloca na pessoa física. Porque a pessoa física, sim, conceitualmente falando, pode segurar por 5, por 10 anos esse dinheiro e esperar, vai passar do vale, esse investimento vai voltar a subir, ela consegue carregar por mais tempo. Então assim, em termos de gestão de caixa, tem sim como fazer um trabalho interessante e tem sim como otimizar o retorno, mesmo sendo conservador, até para empresas que têm um caixa muito volátil, e aí eu diria para tomar um pouquinho de cuidado com investimentos que podem parecer muito bons, mas não necessariamente eles estão alinhados com a atividade empresarial. E pelo que eu entendi, vai depender muito do cenário de cada empresa. Se você pudesse dar uma dica prática mais neutra, qual que seria? Do que? De como... Mais genérica da gestão do caixa, baseado muito nesses erros mais comuns que você enxerga, você conseguiria, olha, não faça isso, ou, por exemplo, busque porque você falou do tempo, né, não é dedicado para isso exclusivamente, talvez contratar uma consultoria. Sim, vamos lá. É claro, eu acho que contratar uma consultoria é sempre mais adequado, né, até... trabalho com isso, aí também eu tenho um conflito de interesse nessa resposta, então eu acho que você ter uma pessoa profissionalizada para isso é bom, e no caso da empresa você tem até um benefício tributário, né? Diferente da pessoa física que paga pelo meu serviço, na empresa você ainda lança isso como despesa, principalmente as empresas de lucro real, você tem um benefício tributário por contratar uma consultoria e você mitiga os riscos. Mas a principal coisa que eu falo é, você tem que ganhar dinheiro na sua atividade. Então, por exemplo, se eu sou um fabricante de filtro, eu tenho que comprar o insumo, produzir o filtro, colocar minha margem de lucro e vender este filtro com lucro. Eu tenho que focar nisso. É claro que a gente tem que tentar maximizar o retorno do caixa, mas não tem que ser o foco principal. O foco principal tem que ser
à saúde financeira da empresa. Então, como que a gente mitiga alguns riscos? E aí, para você, uma regrinha de bolso aí para o pessoal considerar. Primeira coisa, vamos usar instituições financeiras grandes e sólidas. Você tem aí os maiores bancos do Brasil. Sim. Não preciso citar nomes aqui. Uhum. Mas então, se eu estiver numa instituição de grande porte e sólida, eu já mitigo alguns riscos. Outra coisa, priorizar investimentos com alta liquidez. A atividade empresarial, ela tem muitos imprevistos. Então, você pode ter oportunidades ou desafios que você precise de dinheiro. Então, sempre que alguém do banco ou qualquer outra pessoa for te oferecer um investimento, a primeira coisa que você pergunta é qual que é a liquidez desse investimento. E depois você vai olhar qual que é o risco, que muitas vezes é medido pela volatilidade. E aí ele vai até te dar, você tem algumas métricas financeiras mais complexas para medir isso, mas fala, deixa eu ver um gráfico do ativo. Se você olhar o gráfico do ativo e ele for uma linha reta, você já sabe que ele tem pouca volatilidade. Se você olhar o gráfico do ativo sem ser muito esperto e ver que ele parece uma minhoquinha, você fala, opa, peraí, eu vou lembrar do que o Kaique falou, e se eu investir aqui e a minhoquinha estiver para baixo, quando eu precisar do dinheiro, a curva estiver para baixo, ferrou. Por mais que a minhoquinha ela vai subindo e lá na frente o saldo é positivo, e se eu precisar do dinheiro na hora que a curva estiver aqui embaixo? Eu tô ferrado. Então, se você tentar olhar, né, os investimentos que tem essa linha de retorno, tentar olhar a linha de retorno passada, é claro que o passado não garante a rentabilidade futura, mas e pensar em alta liquidez, eu acho que estando num banco grande, eu acho que você acaba fugindo de muitos riscos. Excelente, era isso. Financiamento, dívida, alavancagem. Conte-me mais sobre isso. Esse é um aspecto também interessante, muito importante para as empresas, e aí eu acho que a gente pode agregar um pouco, trazendo algumas ideias sobre esse tema. Legal. Então hoje, majoritariamente, as empresas, e aí exclui aquelas empresas muito de grande porte, que elas já têm uma sofisticação financeira mais elevada, mas as empresas acabam se financiando através de capital de giro ou de linhas de financiamento com banco tradicionais. Então ela bate na porta do banco e fala, olha, me empresta um dinheiro, e ela pega isso. Em alguns outros casos, as empresas acabam também se financiando com FDIC. FDIC, a gente tem que ter um pouco de cuidado no sentido de, muitas vezes, quando as empresas saem de banco e vão para um FDIC, elas acabam pegando um dinheiro emprestado mais caro, mas às vezes pode ser sim uma alternativa interessante quando você está com pressa ou a depender da taxa que o FDIC vai te emprestar. Então, eu acho que aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer à luz para a turma do financeiro de que existem outras formas de financiamento, além justamente dos FDICs ou desses créditos rotativos e assim por diante. Por exemplo, mercado de capitais. Então, o que é o mercado de capitais para quem não está muito familiarizado? Você tem algumas formas de pegar dinheiro emprestado. Então, a primeira que a gente falou, você vai no banco, pede o dinheiro para o banco. O mercado de capitais é o que a gente chama de desintermediação bancária. Então, existem alguns instrumentos, por exemplo, aqui é uma sopa de letrinha, tá? Não precisa se preocupar muito com isso, mas o CRA, o CRI, uma debênture incentivada, são todos instrumentos de crédito aonde as empresas vão no mercado e captam dinheiro, seja com fundos de investimento ou com você, pessoa física. Existe um banco no meio do caminho, mas ele atua como estruturador. Ele ganha por isso, ele ganha um fee de estruturação, mas não é o banqueiro que está emprestando dinheiro para a sua empresa. São as pessoas físicas ou o mercado que estão fazendo a desintermediação bancária e estão emprestando dinheiro diretamente para a companhia. Por que isso pode ser interessante? Isso, de novo, é caso a caso e não é uma regra o que eu vou falar, mas eventualmente, a hora que você vai para o mercado de capitais, você consegue baratear o seu custo de funding ou você consegue alongar o seu prazo vis-à-vis o que o banco te ofertava. Aqui também você tem que ter um nível médio, empresas muito pequenas têm mais dificuldade em acessar o mercado de capitais, mas existe esse outro mundo que eu acho que vale a pena comentar. Tem uma outra coisa, principalmente com a Selic muito alta, que eu acho legal a gente falar, por exemplo, as linhas de financiamento 4131.
Então você pode bater no banco, provocar o banco, que é você trazer dinheiro de fora, de alguma instituição financeira lá de fora, para pegar emprestado pela sua empresa aqui no Brasil. 4131, inclusive, tem um benefício que não tem o IOF nas operações de crédito. Não é a mesma sistemática daquele IOF que eu expliquei da aplicação, mas nas operações de crédito, quando uma empresa vai pegar dinheiro emprestado, existe a incidência do IOF. Existem algumas linhas que não tem, por exemplo, o CPR ou 4131, mas na grande maioria das operações de crédito existe o IOF. E aí, aqui é mais complexo, é para um público mais específico, mas, por exemplo, eventualmente, aqueles investidores que têm um recurso na pessoa física fora do Brasil, investido em alguma instituição financeira, ele consegue usar o dinheiro dele lá fora como colateral, como garantia, tomar um empréstimo lá fora, trazer para o Brasil através de uma linha 4131. E aí sai até bem mais barato do que aquele cliente que não tem dinheiro lá fora e ele vai direto no banco e faz a cotação de uma 4131. A gente sabe que isso é para um público mais específico, mas eventualmente você pode ter alguns parceiros aqui que tenham esse cenário e basicamente ele não pensa muito nessa estratégia. Uma outra coisa relevante é para aquele investidor que tem um patrimônio mais alto, fala, eu não vou mandar o dinheiro lá para fora do Brasil, não quero deixar lá. Além de todos os outros benefícios que a gente já conhece, existe mais esse benefício adicional que às vezes ele não pensa, mas se ele tiver o dinheiro lá fora, ele pode usar como colateral e trazer para o Brasil. Só para te exemplificar, há 5 anos atrás a gente trouxe um dinheiro para um cliente, a taxa de juros lá obviamente era mais baixa, mas a gente trouxe a 2,75 ao ano para o Brasil. Hoje, com juros mais altos lá fora, essa taxa, esse patamar está mais alto, mas ainda assim é muito, muito mais barato do que aqui no Brasil. Então, essa é uma possibilidade, tá? Outra coisa que eu acho super relevante de a gente falar nessa questão do financiamento é a história do risco-retorno. Então, existe uma máxima que a gente também tem que usar na cartilha, e aí tanto na alocação financeira quanto aqui nessa ponta do crédito, que é a história do risco-retorno. O que é isso? Teoricamente, para você ter mais retorno, você deveria correr mais risco. Teoricamente, se você quiser uma aplicação de menor risco, você provavelmente terá menor retorno. Isso não é 100% regra, existem exceções, mas de forma geral é isso. Isso aqui, qualquer pessoa que estiver nos ouvindo, de qualquer público, se lembrar disso, vai fugir de muita pegadinha. Na parte do investimento, muitas vezes o seu amigo fala, nossa, eu fiz um negócio lá que me deu 30% ao ano. Foi super bom. Nossa, legal, me mostra, eu quero ver. Não, você tem que fazer outra pergunta para ele. Você tem que falar, legal, me mostra, eu quero ver, mas primeiro você tem que perguntar, tá bom. E qual foi o risco que você correu para esses 30%? E não tem certo e não tem errado. Você pode fazer a mesma alocação que ele, o mesmo investimento e correr o mesmo risco. Mas eu falo, saiba e tenha ciência do risco que você está correndo. E aí, quando você está falando de financiamento, fala, Kaique, mas por que você está trazendo esse tema agora no financiamento? Uma dica para os CFOs, os diretores financeiros das empresas também, ou qualquer outra pessoa, é que o banco ele te enxerga desta mesma forma. Quando você vai pedir um dinheiro emprestado para o banco, ele vai olhar, legal, qual que é o risco dessa empresa? Essa empresa é muito arriscada, eu vou emprestar dinheiro para ela, mas eu vou cobrar uma taxa mais alta, ou vou emprestar por um espaço de tempo, né, por um período menor. Então, qual que é a provocação? Muitas vezes, quando o empresário vai atrás do banco para pegar o dinheiro emprestado, ele vai mostrar o balanço, ele vai pedir um dinheiro e o banco vai fazer análise e vai ofertar um crédito ou não. Se você chegar, e aí é a minha provocação, para o banco com uma análise interna da sua empresa mais robusta, você pode conseguir melhorar o seu crédito. Então, o que eu quero dizer com isso? Eventualmente tem coisas que o banco também vai enxergar, tem outras coisas que não. Então, eu fabrico filtro e eu vendo para Mercedes, para Ford e para Fiat. Ok. Então, eu vendo hoje
e recebo daqui a 60 dias. Ou seja, eu tenho uma carteira de crédito já perfumada, onde eu já entreguei o produto, e eu tenho um recebível de empresas com qualidade de crédito muito boas, muito robusto. Então, na hora que eu for chegar para o banco e mostrar meu balanço, pode ser que neste exemplo que eu estou dando, o banco ia perceber isso também. Mas eu posso chegar para o banco e falar, olha, aqui está meu balanço, eu quero esse empréstimo, e eu também tenho essa carteira de crédito já performada, que eu estou disposto a utilizá-la como garantia. Então, é claro, a empresa, o empresário tem que fazer esse mapeamento de eventuais garantias e tem que ver o que ele está disposto ou não a oferecer. Pode ser também que ele não queira. Outro exemplo, eu tenho aqui uma fábrica, aonde eu tenho uma empresa patrimonial que é dona do prédio da fábrica e aluga para a empresa operacional. Quem vai pegar o empréstimo? A empresa operacional. Eu entrego o balanço dela para o banco. O banco vai olhar para aquele balanço. Mas se eu sei que eu vou pagar um empréstimo, que eu sou um bom pagador, que minha empresa está tudo certo, que é uma tomada de empréstimo estratégica, eu posso não me preocupar. Eu falo, olha, banco, então tá aqui meu balanço, etc. Mas eu tenho uma patrimonial que tem este prédio e eu estou disposto a fazer a alienação fiduciária desse bem, deste prédio, e utilizar como garantia no meu crédito. Você consegue melhorar a minha condição do empréstimo? O banqueiro falou, opa, legal, informação importante, talvez eu consiga. Então tem coisas que o banco ele vai olhar e vai te sugerir como garantia para melhorar a qualidade do crédito, mas tem coisas que o banco não vai saber. Então eu acho que antes de ir ao banco, tentar pegar um dinheiro emprestado, fazer uma análise da empresa, o que casa, né? pode ser eventuais garantias que você está disposto a utilizar para melhorar a sua condição de crédito. Então, quando você chega com isso mais mastigado, você pode se beneficiar. E aí é tanto para o mercado de capitais quanto para o próprio banco, tá? Então, eu acho que também é uma lição de casa aí que tem que ficar para o pessoal na hora que for tomar o crédito. E aí tem aquelas pegadinhas, né? Então, muitas vezes o banco, você acaba não olhando o contrato de crédito. Eu quero pegar o dinheiro logo, o banco chegou na taxa e no prazo que eu quero, aí vem aquele contrato meio mal criado e ali tem várias coisas embutidas. Por exemplo, se você quiser acessar o mercado de capitais, por 3 anos você tem que exclusivamente contratar o meu banco como coordenador líder da operação. Se você quiser fazer um M&A, vender a sua empresa ou contratar um concorrente, você tem que contratar a minha equipe deste banco de M&A. Então, muitas pessoas não se atentam a isso e geralmente o prazo é 2, 3 anos. E aí, daqui a 2 anos, você vai ter uma operação, você quer fazer com outro parceiro porque é melhor ou mais barato, e você está amarrado naquele banco. Entendi. Então, também olhar as letras miúdas, falar, não, eu não vou vender minha empresa agora, tudo bem, deixa o banco botar isso aí no contrato de crédito, não vou me preocupar com esse negócio, pode ser que daqui a 2 anos você se arrependa e eventualmente o banco não ia deixar de fazer a operação com você por causa da cláusula do direito de preferência numa operação de M&A. Ele ia te emprestar o dinheiro de qualquer forma. Sim. Então também dá uma olhadinha nessas letras miúdas que geralmente passa alguma coisa aí nesse sentido. O Kaique, quando que uma dívida ela é saudável e quando que ela vira um problema para a empresa? Essa história que você acabou de me perguntar, ela é muito boa. E eu acho que... Vamos lá, só elaborar aqui o raciocínio para te falar. Eu vou te contar uma história. Eu acho que é o melhor jeito de a gente começar. Sim, fica prático. Conversando com um grande empresário, dono de uma empresa que fatura alguns bilhões de reais, uma empresa super saudável. E essa história é uma história muito importante porque muitas empresas no Brasil e muitos empresários têm essa mesma cabeça, que é uma cabeça conservadora e até certo ponto certa o jeito de pensar, né? Faz sentido mesmo. Que é, eu não vou ter dívida, eu vou crescer o meu negócio de forma orgânica, conforme vai sobrando dinheiro eu vou crescer, e são empresas que estão aí até por conta disso há muito tempo, empresas muito grandes e que deram super certo. E essa empresa, deste empresário, era um destes casos, uma empresa conservadora, muito grande, robusta, com uma boa qualidade de crédito e que não pegava dinheiro emprestado porque não precisava e porque não queria. Então veio a pandemia. O que aconteceu com a pandemia? Todo mundo ficou desesperado, Sim. inclusive eles,
Eu não sei quando que o transporte vai voltar, não sei o que vai acontecer. Então eles foram ao banco. Eles já tinham um relacionamento bancário, mas na folha de pagamento e nas aplicações financeiras. Os bancos também, muito preocupados, fecharam a torneirinha do crédito. Na hora que essa empresa super robusta falou para o banco, olha, eu quero um dinheiro emprestado, o banco falou, não, peraí, não é bem assim, aqui não vai ter crédito para você, a gente precisa aprovar seu crédito ainda, e essa empresa não conseguiu pegar dinheiro emprestado. Passou por tudo isso, hoje está super bem e está super saudável. E aí, o que foi feito? O que eles entenderam? Foi até uma provocação nossa. Apesar de você não querer dinheiro emprestado e não precisar de empréstimo, é importante e é saudável você ter um relacionamento bancário e uma linha de crédito aberta com os bancos. Então, neste exemplo, essa empresa foi lá, pegou 5, 10 milhões de reais, mesmo sem precisar, mesmo sem querer, só para ter uma linha de crédito aprovada com o banco. Porque a partir do momento que ela pegou esse dinheiro emprestado, o banco passou a acompanhar, mais um detalhe, a qualidade de crédito, os indicadores da empresa, inclusive ele liberou um limite muito maior do que o que ela tem. Então, se tiver uma outra pandemia, ou se tiver uma mega oportunidade que ele vai precisar levantar dinheiro rápido, ele já tem relacionamento bancário, ele já tem uma frente de crédito aberta. Legal. Então, eu estou te dando um exemplo que, eventualmente, uma empresa que não quer dinheiro emprestado, não precisa de dinheiro emprestado, foi penalizada em um momento e hoje ela abriu uma linha de crédito, mesmo que pequena, para mitigar riscos futuros. E aí tem uma questão que você pode entrar, conceito básico de matemática financeira. E aí vai ter empresário que vai ouvir isso aqui, que vai me xingar, que eventualmente não concorda, principalmente estes mais conservadores, e que se você falar para ele em pegar dinheiro emprestado ou alavancagem ou dívida, ele vai te dar um tapa na cabeça e mandar você sair da sala. No conceito de matemática financeira básica, o retorno esperado pelo acionista, então na empresa tem um ativo, né, o passivo e o capital social. Quando você vai começar uma empresa, você aporta o capital social, então o acionista vai lá, ele investe um dinheiro na empresa e ele espera um retorno por esse capital que ele investiu. O retorno, isso conceitualmente falando, tá? O retorno esperado pelo acionista, ele é sempre maior do que o retorno esperado pelos outros credores, pela outra fonte de financiamento. Quem são os outros credores? Existem vários. O seu fornecedor, que você comprou a mercadoria, recebeu e vai pagar em 90 dias, ele é um credor. Ele está te dando um crédito em 90 dias. O seu funcionário, que trabalha o mês inteiro e recebe depois de 30 dias, ele é um credor. Ele está trabalhando para receber depois. E os bancos, que te emprestam dinheiro, também são credores. Então, teoricamente, se o banco, hoje, ele vai cobrar 20% de juros ao ano para emprestar dinheiro para sua empresa, o retorno, nem sempre isso é uma verdade, mas o retorno esperado do acionista deveria ser maior do que 20%. Porque lembra daquela máxima que eu falei, risco, retorno. Se a empresa tiver um problema de crédito, está numa recuperação judicial e etc., você vai pagando. Você vai pagar primeiro o funcionário, depois você tem que pagar o fornecedor, você vai vendendo equipamento, máquina, estoque, tudo de dinheiro que vai sobrando, você vai seguindo uma ordem. E o último que vai receber alguma coisa, se sobrar dinheiro, é justamente o acionista. Então ele tem mais risco, ele espera ter um retorno maior. Então, é claro que com a taxa de juros no Brasil, no patamar que está, onde o banco ele vai te emprestar, ele vai sair de 15% que é a Selic, ele vai pôr mais um spread de crédito, mais o lucro dele, você vai pegar dinheiro emprestado a 19, 20, 21, 22% ao ano. É claro que nessas condições, o crédito está muito restritivo e machuca muito as empresas que têm dinheiro emprestado. Sim. Ao mesmo tempo, existe e aí cada segmento tem a sua, cada empresário tem um nível de tolerância, mas conceitualmente falando, existe um percentual adequado para você maximizar o retorno do acionista utilizando empréstimo. Então, não necessariamente ter dinheiro emprestado é uma coisa ruim. Seja pelo caso da empresa de transporte que eu comentei, Sim. ou seja para maximizar o retorno do acionista, especialmente quando a taxa de juros estiver mais baixa.
Porque esse tem o efeito da alavancagem, sobra mais retorno no bolso do acionista. Então, quando eu coloco só dinheiro de capital próprio, teoricamente, a minha empresa ela é menos eficiente, porque o retorno esperado pelo acionista é maior do que o retorno esperado por um terceiro, como um banco. Então, eu acho que esse é o conceito do crédito aí, do crédito saudável. Então, acho que não tem um percentual. Quantas vezes EBITDA minha alavancagem saudável? Depende do setor, depende de muita coisa, tá? Então, por exemplo, se você vai pegar o segmento de supermercado, a margem é muito baixa. Então, teoricamente, você tem que ter um endividamento menor, porque se a Selic sobe muito ou você tem um problema de ruptura de venda em lojas, a sua despesa financeira come todo o seu lucro, e como a margem de lucro é muito baixa, você está muito perto do prejuízo. E se você tem um prejuízo, você pode não conseguir pagar a sua dívida. Agora, se é um segmento, vamos inventar uma farmacêutica, que a margem de lucro é muito alta, eventualmente ela aguenta mais desaforo de um erro de cálculo de financiamento, um erro de cálculo de venda. Então, isso vai variar muito de segmento a segmento, de empresa a empresa. Muito bom. Tô adorando, hein? Vou sair daqui esperto já. Sair daqui financiando, menos entrando em dívida. Cuidado, pelo amor de Deus. Mas acho que a ideia é trazer um pouquinho de conhecimento, um pouquinho do que a gente vê de melhores práticas. Mas, de novo, nada é absoluto aqui, não existe certo e errado. Com certeza. Cada coisa funciona para um empresário, para uma empresa, mas às vezes existem coisas que a gente não está olhando, mas que pode ser bom também. E eu acho que essa que é a provocação. Muito bom. Ô, Kaique, pra gente já ir pros finalmente, a gente tá num momento mundial, digamos assim, agitado. A gente tem guerra, a gente tem petróleo subindo, dólar caindo, depois sobe de novo. A gente tem um ano político. Como que você analisa esse cenário econômico? Vamos lá, sobre o cenário também dá para ficar falando a manhã inteira. Sim, É imagina. um assunto muito extenso. Eu acho legal trazer para vocês um pouco dos principais pontos, dos pontos mais relevantes e que podem ter algum impacto, tá? Eu vou até pegar minha colinha aqui, Não fique à porque na hora que eu vontade. vou falar, tem até uns números quando a gente fala sobre o principal assunto aqui, que vai ser guerra, Sim, que o pessoal não tá comentando, e eu acho legal a gente passar isso para vocês entenderem a complexidade do que está acontecendo. Então, começando sobre cenário, eu acho que a gente tem que começar primeiro pelo cenário internacional. E quando eu falo de cenário internacional, a gente vai começar falando da guerra do Irã contra Estados Unidos e Israel, majoritariamente falando. A gente já teve algumas outras guerras nesta região, mas diferente das outras, esta é uma guerra mais ampla e que está abrangendo todos os países daquela região. Tá? E aí, o principal tópico que entra aqui é a história do Estreito de Hormuz. Por que que isso é muito relevante? Quando você conversa com alguns especialistas em geopolítica, eles falam que tem alguns pontos no mundo que são pontos de estrangulamento econômico. Vou dar um exemplo disso. Taiwan. Se você tiver um problema em Taiwan, uma guerra em Taiwan, alguma coisa lá, enfim, aconteceu uma catástrofe, qualquer coisa, teoricamente você interrompe a cadeia de fornecimento de microchips, microprocessadores para o mundo inteiro. E hoje a gente utiliza os microprocessadores em basicamente todos os devices que a gente tem em várias indústrias. Então a gente é muito dependente disso. Então, Taiwan, você tem um eventual estrangulamento econômico e o Estreito de Hormuz, ele também é considerado que você tem um gargalo, né, um estrangulamento econômico. Por quê? O pessoal tem falado muito, né, sobre a questão do petróleo. Então, o Estreito de Hormuz é por onde vaza, né, por onde sai toda a produção de petróleo do Irã e também ali daqueles países do Golfo Pérsico. Só para vocês terem uma ideia, 25% de todo o petróleo mundial é produzido justamente ali e passa pelo estreito. E hoje o estreito está fechado.
Então isso é um grande problema. E aí a gente tem escutado muito falar do petróleo. E aí eu trago alguns outros números até para agregar nesse problema, para Sim. deixar a gente mais preocupado, na Aham. verdade. Então vamos lá. Na hora que a gente olha aqui, 30% do comércio de ureia e amônia mundial passa por lá. Isso é extremamente relevante para o agronegócio. 9% do alumínio primário é processado nessa região, então também passa por ali. 33% da oferta de gás hélio do mundo passa por ali. 33%. Mas o que o gás hélio é relevante? O gás hélio ele é extremamente relevante na indústria dos microprocessadores. Então ele é relevante. Quando a gente fala de Brasil, com essa guerra, o que aconteceu? O preço do petróleo ficou mais alto. Você já tem manchetes de um possível desabastecimento de óleo diesel no Brasil. Por quê? Porque o Brasil ele é importador líquido de óleo diesel. E a Petrobras falou: olha, vocês não vão poder, vocês, distribuidores, não vão poder aumentar o preço do óleo diesel na hora que você for vender. Então esse cara falou: peraí, eu vou ter que comprar mais caro, vou ter que vender mais barato. Vou vender com prejuízo? Sim. Não vou importar. Só vou comprar aqui nacional, eventualmente, e a vida que segue. Então, você pode ter uma falta de abastecimento de óleo diesel por conta dessa história da guerra do Irã e Estados Unidos, tá? Existe um estudo que a gente olhou, só para vocês terem uma ideia, que até 60 dias com o estreito fechado, agora não tenho de cabeça exatamente quando que o estreito fechou, hoje a gente está no dia 18, acho que foi ali nos últimos 2 dias do mês anterior que começou a guerra, então a gente tem mais ou menos 20 dias de estreito fechado, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Até 60 dias com o estreito fechado, os países utilizando reservas estratégicas, a cadeia produtiva do mundo continua funcionando. Após 60 dias de estreito fechado, você começa a ter ruptura em cadeias produtivas e aí o problema começa a ficar mais sério, tá? Por que isso é relevante? Falando de Estados Unidos, você tem a popularidade do Donald Trump caindo com essa guerra e com esse problema. Uhum. Essa questão do petróleo, de todos esses indicadores que eu falei, eles trazem uma pressão mais inflacionária para o mundo. E nos Estados Unidos você tem as eleições de meio de mandato agora em novembro, que são conhecidas como midterms election, que é para votar pela Câmara e Senado nos Estados Unidos. Uhum. Hoje, o Trump, ele tem as 2 casas, a maioria nas 2 casas. As previsões dizem que ele deve perder uma das 2 casas, e aí ele vira meio que um pato manco, ele acaba não conseguindo aprovar a agenda econômica dele, as pautas que ele quer, e aí ele vai meio de lado até o final do mandato. Existe um risco que não é o cenário base, mas a popularidade dele está caindo, Sim. não é o cenário base, que é ele perder as 2 casas. Se ele perde as 2 casas, a gente pode ter um impeachment. E hoje existem fundamentos e coisas para levar este impeachment adiante. De novo, não é o cenário base, se isso acontecer, tudo que a gente está falando muda, mas é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, antes da guerra, existia uma expectativa para o Banco Central Americano, para o Fed, fazer 3 cortes de juros esse ano. Após a guerra começar, a expectativa do mercado já está em 2 cortes, começando agora em junho, que é quando o novo presidente do Banco Central Americano, do Fed, assume, que é um indicado do Trump, que é o Kevin Walsh. Ele assume agora em junho, então deve começar justamente esse ritmo de corte de juros. Falando de Europa, muito rápido, Europa vinha em voo de cruzeiro, tudo certinho, taxa de juros estabilizada em 2% ao ano, inflação no mesmo patamar de 2% ao ano, só que agora a gente tem que ver o que vai acontecer. Esperar a dinâmica da guerra continuar ou não, para entender o que vai acontecer e quais serão as medidas tomadas pelo Banco Central. Quando eu falei de 60 dias, a gente tem que tomar um cuidado. O Trump às vezes fala, olha, a guerra vai acabar em breve. Mas vamos lembrar, quando começou a guerra da Ucrânia, todo mundo falava, oh, isso aí é rapidinho. Uhum. A gente completou agora, está completando 4 anos de guerra. É. Então, não sei se esse negócio vai ser tão rapidinho assim. E qual que é o problema também voltando na história? Não sei se vocês vão lembrar, a Europa ela é extremamente dependente de gás natural na sua matriz energética. Uhum. Logo que começou a guerra da Ucrânia,
o Nord Stream, que era o gasoduto, e esse gás majoritariamente vinha da Rússia. Da Rússia. O Nord Stream, que era o gasoduto que levava o gás da Rússia para a Ucrânia, deixou de funcionar, foi bombardeado, teve uma sabotagem. Até hoje ninguém explicou o que aconteceu. O fato é, interrompeu o fluxo de gás. Naquele momento, o preço do gás dispara, todo mundo fica super preocupado, e foi até impressionante como a Europa conseguiu se reorganizar muito rápido em relação a isso, e hoje, basicamente, uma grande fonte de geração de gás para a Europa não é mais gasoduto, ela pega o gás produzido no Golfo Pérsico ali, converte isso em líquido, coloca em navio, leva o navio até a Europa, na Europa converte isso de novo em gás e consome. Então agora, nessas últimas semanas, o preço do gás na Europa disparou completamente. Outra coisa, a Europa também é uma grande importadora de petróleo. Então, aquele voo de cruzeiro do Banco Central Europeu, que estava com taxa de juros em 2, inflação em 2, pode ser que chacoalhe, porque a Europa vai sofrer com a guerra e a gente precisa entender, né, quanto mais tempo essa guerra vai durar ou não. Alguns países até se envolveram, né? Espanha, França. Então, e aí você... Não sei o quanto, né? Mas de longe, pelo menos, eles mostraram disposição. porque aí você tem a história da OTAN, então, teoricamente, se os Estados Unidos estão na guerra, Israel está na guerra, eles também têm que ajudar, e aí agora cada país está olhando para si. Uma coisa importante até de comentar em relação ao que você falou, e até fazendo gancho com a próxima coisa que eu ia comentar sobre a Europa, a gente tem uma expectativa aí que a Europa, de novo, antes da guerra, ia crescer esse ano algo como 1,5% a 2% ao ano, porque a gente tem visto investimentos na Europa muito robustos, em duas principais áreas. A área de infraestrutura e a área de defesa. Ano passado, por exemplo, o parlamento alemão aprovou um investimento de mais de 500 bilhões de euros justamente nessas duas áreas. E uma das coisas que até incentivou estes países a gastarem mais em defesa foi, eles têm uma guerra no quintal da casa deles, que é a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O Trump assume nos Estados Unidos e começa a falar, olha, eu vou parar de pôr dinheiro na OTAN, porque sou eu que banco a maior parte da OTAN, isso é verdade. A OTAN, teoricamente, é a polícia do mundo, com algumas aspas, e a partir de agora vocês se viram aí. Então, peraí, eu tenho uma guerra em casa, Estados Unidos vai parar de apoiar a OTAN, então vamos começar a se armar aqui nós. Até o Japão, que ele não tem exército, né, tá voltando a se remilitarizar, então isso foi depois lá da guerra contra os Estados Unidos, isso foi parte do acordo que eles fizeram, então até o Japão tá voltando, né, tá querendo se remilitarizar por conta de tudo isso. Então, os países estão se mexendo, estão se preocupando e estão olhando. E aí você vai olhar o estoque bélico, né? Está sendo muito utilizado porque você tem algumas guerras no mundo que antes você não tinha. Então você precisa refazer a recomposição de estoque e por aí vai. Então, realmente, essa questão aí, os países estão se mexendo nesse sentido. Outra coisa relevante para falar, a China a gente já tem conversado com os clientes há algum tempo, então a China vem crescendo menos, muito por conta da demografia. Então eles bateram um pico de quantidade de pessoas e hoje, na hora que você olha essa população mais envelhecida, começa a nascer menos pessoas do que tem, então você tem uma curva demográfica que ela vai caindo, então a China já cresce menos, o governo vem fazendo de tudo para acelerar e manter os estímulos econômicos no país alto. A nossa previsão aí, né, a previsão do mercado, na verdade, é que a China deva crescer algo como 4,5% esse ano, mas também precisamos ver os impactos da guerra. Quando a gente fala de guerra na China, a China também é uma importadora de petróleo, então isso também pode bater na inflação chinesa, com o preço da commodity mais alto. Em contrapartida, as tarifas do Trump, ele está encontrando alguns desafios nos Estados Unidos em relação às tarifas. Então, hoje as tarifas estão em 10% flat contra o mundo inteiro e, eventualmente, elas vão deixar de existir em breve. Então, os produtos chineses que estavam sobrando ou tendo dificuldade para ser comercializados com a tarifa, com essa redução de tarifa, pode ser que eles voltem a ser vendidos com mais velocidade. Então, ela pode se beneficiar nessa frente, mas... Então, o fato é que a China cresce menos e aí tem vetores positivos e vetores negativos. Trazendo isso aqui um pouco mais para o Brasil, e aí é o que você falou,
é uma montanha-russa. É. E muita gente não entende muito esse negócio. Fala, peraí, a Bolsa bateu 192 mil pontos. O dólar voltou para 5,12. Mas a nossa Selic está em 15. Uhum. Que maluquice é essa? É muito simples de explicar. Esses dois movimentos de dólar e de bolsa foi fluxo de dinheiro estrangeiro, o famoso gringo. O gringo entrou aqui no Brasil. E aí não é nem por uma qualidade de fundamento. Porque, por exemplo, o estrangeiro que quer investir no Brasil de forma estrutural. Eu vou investir numa ferrovia, vou montar uma fábrica para começar a colher os frutos ao longo dos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Esse cara que olha para o fundamento, ele se preocupa muito com duas coisas. Primeiro, as instituições financeiras, que é onde vai estar meu dinheiro circulando, são sérias, são sólidas. E outro ponto, se eu tiver que judicializar, tiver um problema na justiça, as instituições são sérias, são sólidas. Na hora que esse cara olha os noticiários recentes, ele vê um baita de um escândalo no sistema financeiro que eventualmente tem impacto no judiciário. Então, na hora que a gente olha conceitualmente, o nosso cenário não está melhor, está igual ou pior. Melhorar, ele não melhorou nada, em termos institucionais. Sim. Mas, como o nosso câmbio ele é muito defasado e o gringo ele está fazendo uma readequação de portfólio global, saindo um pouco dos Estados Unidos, na hora que ele olha para país emergente, ele fala, olha, vou pegar 1, 2, 3, 5% do meu portfólio e vou aportar em países emergentes. O Brasil é um dos maiores países emergentes, então, consequentemente, vem dinheiro para o Brasil. Mas é muito mais uma rotação tática de portfólio do que uma convicção de que o país é a bola da vez. Então, na hora que a gente olha para esse ano, só esse ano entraram mais de 35 bilhões de reais de dinheiro estrangeiro, que representa algo como 60% do fluxo que fez a Bolsa chegar aonde chegou. Tá? Antes da guerra, tem o antes da guerra e o pós-guerra. Né? A CDC. Depois Antes da guerra, a gente tinha aqui uma impressão, o mercado, né, de que você já teria agora em março uma redução da Selic. E aí esse é um tema que os empresários ficam muito curiosos para saber, uma redução da Selic de 0,5%. E a gente devia acabar ali o ano num patamar de 12% de taxa de juros, algo assim. Agora, após a guerra, esses impactos aí de inflação, preço do petróleo e etc., a gente acha que essa Selic deve acabar o ano mais perto de 13%. Um ponto que eu acho até relevante aqui falar sobre Brasil, por que a gente acha que tem a história da guerra e tem isso que gera petróleo, bate a inflação, mas tem alguns outros pontos para a gente falar sobre inflação. Na hora que a gente olha o IPCA, ele realmente caiu muito aí no último ano, mas na hora que a gente olha ele com uma lupa, que a gente decompõe o índice, e a gente olha para a inflação específica de serviço, ela ainda está no patamar de 6%. O que contribuiu muito para a nossa inflação cair no último ano foram os bens. Por quê? O real se apreciou, o nosso câmbio, então, caiu. Então, isso contribuiu muito para a queda da nossa inflação. Então, não foi uma desaceleração generalizada da economia, não. Foi os produtos ficarem mais baratos por conta de uma queda do dólar. Mas a inflação de serviço, que a gente sabe que é uma inflação mais resiliente, que demora mais para cair, continua no patamar de 6%. E aí a gente tem que lembrar de outras coisas. Estamos num ano de eleição no Brasil. Uma eleição super acirrada, aonde vai ser 48 contra 52. A gente ainda não sabe para qual lado, se 52 com 48, mas a gente sabe que a gente tem um governo mais gastador. Um governo querendo colocar mais dinheiro na economia, na mão da população, para aumentar sua popularidade. Então eu olho uma inflação de serviço em 6. Eu olho uma guerra acontecendo com o petróleo subindo. Eu olho um governo querendo gastar mais dinheiro. Eu deveria baixar os juros? Não sei. E aí tem algumas outras coisas, né? Tem gol de mão. Não podemos esquecer os gols de mão. Se você olhar pela nossa análise, a tarifa de energia deveria estar pelo menos na tarifa amarela. O governo está segurando a tarifa verde. Na marra. Será que ele vai conseguir segurar isso até quando? Até novembro.
Então não veio. Talvez você tenha uma data. Então, isso é mais um gol de mão. Na hora que você começa a olhar o preço da proteína animal, principalmente, por exemplo, se você for olhar o índice do boi gordo, isso é Brasil e Estados Unidos. A proteína animal, o ano passado, ela foi caindo ao longo do ano. Ela está subindo. Isso bate em inflação. Então, na hora que a gente olha, a gente tem diversos cenários que mostram que a chance da inflação ficar mais alta é maior do que a chance da inflação ficar mais baixa. Por isso que a gente acha que a Selic, no pós-guerra, deve acabar o ano mais perto de 13 do que de 12. O que pode ajudar? Pode ser a salvação. Brasil Hexa. Brasil Hexa seria maravilhoso, mas justamente uma apreciação do real. Então esse câmbio continua caindo, e aí você vai ajudando os bens a ficarem ainda mais baratos, que foi o que aconteceu no passado. Então pode ter um ângulo daí, não sei se vai acontecer ou não, principalmente por conta da guerra, porque você tem um movimento do investidor geralmente querendo ir para moeda forte, então você deveria apreciar o dólar, foi até o que aconteceu no comecinho da guerra, subiu, depois agora voltou a cair, mas ele ainda está num patamarzinho um pouco mais alto. E outra coisa que a gente não pode descartar é o Banco Central descer os juros na marra para os 12%. Porque o Galípolo foi indicado pelo Lula, agora a presidência, as diretorias mudaram, tem majoritariamente a turma do Galípolo ali, então ele pode, ano de eleição, ele pode descer esses juros para 12% na marra. O que acontece? Ele desce, a inflação volta a acelerar e logo na sequência ele tem que voltar a subir. Então esse não é um cenário que dá para descartar. Se você for falar com um economista, ele vai falar que não é o adequado você fazer isso, mas existe sim essa possibilidade. Então acho que passando um pouco de guerra, Estados Unidos, Europa, China, entrando em Brasil, eu acho que as principais coisas para os investidores aí ou empresários terem na cabeça, eu acho que são estes pontos. Muito bom, adorei. Chegamos ao final. É o que você falou, a gente ficaria aqui, cada ponto acho que dá para ser uma manhã, uma tarde, um dia inteiro. Mas muito obrigado, viu? Muito didático. Acho que foi importantíssima a sua mensagem para quem nos assistiu. E agora utilize essa sua câmera para falar um pouquinho onde que as pessoas te encontram, nas redes sociais, nos canais, a TAG também, investimentos. Fique à vontade, utilize esse espaço. Primeiro eu queria te agradecer pelo convite. Imagina. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui, poder compartilhar um pouquinho de conhecimento. Se eu puder ajudar cada uma dessas pessoas com 0,1%, eu já saio feliz dessa nossa conversa. Para me encontrar, então, você pode me encontrar no LinkedIn. Meu LinkedIn é só colocar meu nome lá, Kaique Fuoco Negrão, ou se você colocar na aba Kaique FN, de Fuoco Negrão, você vai me encontrar. A TAG também, é só entrar no nosso site www.taginvest.com.br ou também através do LinkedIn. Então, vamos ficar super felizes em contribuir com quem quiser nos acessar. Pode me mandar uma mensagem no LinkedIn diretamente, alguma dúvida dessa nossa conversa, alguma curiosidade. Estou aqui para ajudar todos vocês e espero eventualmente poder voltar aqui outras vezes também para destrinchar melhor esses assuntos e poder aprofundar um pouquinho mais naquilo que vocês acharem pertinente. Então, muito obrigado pelo convite, Adriano, e muito obrigado a todos vocês que têm paciência, tiveram a paciência de chegar até aqui junto conosco. Obrigado. Muito bem, lembrando que o episódio estará disponível aqui na TV Filtros e também no Spotify, lá através do nosso podcast. Muito obrigado novamente, em nome do nosso presidente executivo, senhor João Moura. Seja muito bem-vindo ao Abra Filtros, a gente vai abusar de você, vai te convidar agora para tudo, fique de olho no seu e-mail. Bom sentido, pelo amor de Deus. Sim, com certeza, sempre. Obrigado. Pessoal, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um programa Abra Talks. Como eu disse, acompanhe os nossos conteúdos, curta, compartilhe. É um prazer ter você aqui conosco. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.